Mudanças corticais. Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Consegue me ouvir bem? Sim. Agora, Então, vamos lá. você não está no modo de apresentação, tá? Estou. Aqui sim. Não entrou aí, não? Na minha casa não está, não. Não sei se na casa de alguém está, mas aqui na minha tela eu estou vendo as bordas do seu... Não está, não. Ah, tá. Ele tem uma edição. Acho que precisa apertar lá em cima da aba página inicial ali. Então, Tem o peraí. ícone. You're sharing, you are screen sharing. Aqui não, né? Peraí. Não é nessa apresentação. Reinaldo, você está exibindo. É o modo de apresentação do seu PowerPoint que aí está embaixo edição. na borda. Perto de Vamos onde está escrito aqui 71%, você consegue ver na borda direita baixa. Borda direita inferior, tem escrito 71%. Pode ser por aí. Aí do lado tem um ícone da apresentação. Borda 70%. Parece uma taça, Reinaldo. Parece uma taça, Tem um livro. Parece uma taça. Stop share aqui. Vamos lá. Aí eu venho aqui, share screen. Share. E aí? Agora você vai no PowerPoint para poder exibir. Você está vendo escrito 71% na borda aqui inferior direita? Ah, sim, sim. Anda um pouquinho para a esquerda agora, vai andando para a esquerda, para a esquerda. Para a esquerda? Continua andando para a esquerda. Sim, sim. Não, querido. Anda com o teu cursor para a esquerda que você vai ver o ícone, o primeiro ícone, esse. Você pisou nele e saiu. Volta lá. Volta. Anda do mais lado do livrinho. Do lado do livrinho. Ah, sim. Aperta aí. Foi agora? Não. Não foi? Para mim aqui foi. Eu acho que ele está apresentando a tela errada, aqui no Meet. Ah, pode ser. Tenta editar a tela que você está apresentando, de repente. Vamos lá. Vou ver se eu faço aqui e vou compartilhar tudo. Reinaldo, é porque ficam duas, uma da apresentação e outra do... E agora? Agora está legal. Agora está legal. Agora foi. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar agora aqui, né? Para passar, na borda esquerda, justamente. Aí mesmo. Aperta aí. Sim. Apareceu aqui. Pronto, vamos lá então. Então, a resenha com base na apresentação da Lienise, né? E ela iniciou aí falando sobre alfabetização, esse questionamento do Deane e dos colegas, que a alfabetização leva principalmente a efeitos cooperativos ou competitivos no processo cortical. E foi abordado que duas teorias tentam explicar essa questão. A teoria da cooperação, que envolve modificações benéficas de mapas corticais, e a teoria da competição, que enfatiza que a leitura é uma invenção cultural muito recente para envolver, no caso, dotações genéticas e desenvolvimento de mecanismos. O estudo, qual foi o objetivo? Entender quais desses estímulos são processados na Visual Word for Area, que o Deane fala, né, professora, como caixa das letras, não é isso? Isso. Antes da leitura e como sua representação cortical é afetada pela alfabetização. Foram separados os efeitos funcionais da escolarização e alfabetização, comparando, no caso, analfabetos, ex-analfabetos e adultos escolarizados na infância. A população estudada, no caso, foram 63 participantes, portugueses e brasileiros, 32 adultos não escolarizados, 10 analfabetos e 22 ex-analfabetos com habilidades de leitura variáveis e 31 adultos escolarizados e analfabetos.
O último grupo incluiu também 11 indivíduos alfabetizados, pareados com os analfabetos em status socioeconômico. Primeiro aí foi a questão da velocidade da leitura, né, que com exceção dos analfabetos, o que foi observado aí é que 5 grupos puderam ler até certo ponto, mas a velocidade de leitura de cada grupo foi variável, foi observada. Depois, primeiramente foram examinadas quais regiões eram moduladas pelo desempenho da leitura durante a visualização de frases, contendo apenas palavras escritas. O efeito massivo foi visto, né, no córtex occipito-temporal ventral esquerdo, onde, de acordo com Deane, fica a caixa das letras. Essas regiões eram estritamente visuais, como atestado pela falta de ativação de palavras faladas. Modulações e desempenho de leitura foram observadas em grande parte do hemisfério esquerdo, que também foram ativadas pela linguagem falada em todos os grupos, como é possível observar aí. Comparação direta entre estímulos falados e escritos mostraram que nos participantes alfabetizados, as regiões frontais foram igualmente ativadas pelas linguagens falada e escrita. O efeito da alfabetização com materiais escritos ativa, no caso, ativa o córtex occipital direito, no mesmo nível dos checkers, induz uma forte ativação no córtex visual ventral esquerdo, que é a caixa das letras, ganha acesso às áreas de linguagem perissilviana, esquerda, temporal e frontal. Então, a primeira coisa aí que foi falada em relação agora foi um correlato importante da alfabetização, que é essa área que o Deane chama de caixa das letras, né? Há uma diferença significativa entre aqueles que podem e não podem ler. A principal diferença está na área visual da forma da palavra. E isso realmente confirma que é o local primário da aprendizagem. Inicialmente, quando ainda não se aprendeu a ler, as palavras se parecem como checkerboards. Quando se aprende a ler, essas respostas sobem enormemente nessa área. Foi observado aí essa parte do cérebro chamada de caixa... A palavra madras quer dizer alguma coisa para vocês? Madras. Onde? A palavra madras. Madras. Não? A palavra o quê? Madras. Sim, é uma cidade na Índia. Uma cidade na Índia. Ah, sim, sim. Mas também é exatamente essa figura do checkerboard, que é a figura da dama, que é um quadrinho cheio e um vazio, um quadrinho cheio, um vazio, um quadrinho cheio, um vazio. Existem a saia, você pode dizer, a saia dos escoceses é de madras, que é esse padrão, que é cheio de ângulo reto. Eu botei na página uns artigos dos chineses que mostram que esses ângulos, quer dizer, antes as letras são como desenhos que a gente vê por aí. Esse checkerboard não é nada mais, nada menos do que um padrão cheio de ângulo reto. Então, a gente vê as letras dessa forma, são cheias de ângulos, né? Bem claros as letras. Mas aí tem um momento que elas deixam de ter esse padrão e passam a ser alguma coisa que tem uma contraparte sonora, né? Sim, depois... no caso de outros alfabetos ou de outras escritas, tipo escrita árabe, tailandês, que não são tão retas, né? E ideogramas que não são tão retos, eles também têm essa mesmo tipo de... acontece? Eles não têm o fio não é tão reto, mas as interpolações são exatamente iguais. Se você tiver a oportunidade, lê esse artigo que está na página do curso. É um nome de um chinês muito difícil de pronunciar, mas ele fez uma coisa maluca, Cláudia. Ele filmou as pessoas andando na rua, andando em floresta, e ele viu que a gente se expõe a interpolações de linhas, e essas interpolações de linhas são a gente depois gosta disso, acha que a visão consegue ver bem isso. Quando a gente vai fazer as letras, mesmo que as linhas sejam tortas e tenham elas não sejam retas,
na hora que uma linha interpola a outra, os ângulos que são formados são esses ângulos que a gente fica em observação deles. Então, é por Eu isso. vou ler, sim. Eu leio todos os Interessante. artigos, mesmo não vendo a aula, eu leio sempre antes. Eu tenho certeza que o senhor viu que você leu do seu aí, que teve que ler várias outras coisas juntos, né? Mas, então, esse artigo é muito interessante, são dois. Eles falam mais ou menos a mesma coisa, mas é muito interessante que você vai ver que esses ângulos eles são repetidos, são ângulos de observação do homem mesmo. Então, a gente, quando vai fazer um objeto, põe esses mesmos ângulos nos objetos, e as letras são feitas por nós, então elas têm essa mesma... Então, seria mais ou menos como se os pontos de interseção das linhas ativassem alguma coisa que servissem de referência, né? Isso. Ótimo. Entendi. Posso continuar, então, aqui? Pode. Desculpe te interromper. Antes mesmo de aprender a ler, esses ângulos são chamados de checkers, né? Checkerboards. E depois, quando se aprende a ler, esses checkerboards viram, no caso, letras, e por isso que existe no caso, aqui subiu, né, no gráfico de forma bem rápida, né? Quando a pessoa aprende a ler. Não é isso, professor? Sim, exatamente. A competição contra as categorias visuais no córtex occipito-temporal. Aprender a ler compete principalmente com a representação cortical de checkers e faces. Análises posteriores mostraram que essa competição era especialmente restrita. No geral, os resultados indicam que a competição mental desenvolvida e induzida pela expansão de representações ortográficas no sistema visual ventral é modesta, mas interfere em sua expansão para o córtex circundante. Um correlato importante na alfabetização: descobertas indicam que a alfabetização de adultos é suficiente para estabelecer uma resposta argumentada da caixa de letras aos padrões ortográficos. Nesse sentido, a alfabetização resulta no surgimento de um local cortical cada vez mais responsivo à escrita do que as outras categorias visuais. Os efeitos positivos da alfabetização na organização visual: no caso, a caixa das letras responde a objetos, a rostos, um pouco para casas e checkboards. O reconhecimento de faces é alto, mas diminui nos outros grupos. Parece que temos uma competição entre palavras e rostos. Há também uma diminuição do checkers, à medida que você vai aprendendo, né, a ler. Curiosamente, os rostos também aumentam no hemisfério direito. É como se os rostos fossem, no caso, empurrados da esquerda para a direita. Vemos que esse aumento é bem significativo em respostas aos rostos na região à direita. A mudança de lateralização ocorre porque aprendemos a ler. Não se trata de uma completa eliminação de rostos no hemisfério esquerdo. O que acontece é uma mudança de limites. Respostas aprimoradas à linguagem falada: eu tenho plano temporal, né, que reage à compatibilidade entre as letras e os sons, que é a rota fonológica aí de leitura. A escuta de um som compatível com a letra aumenta a atividade dessa região. Então, o efeito é reduzido ou ausente, no caso, em indivíduos disléxicos. Os resultados confirmam que a caixa das letras pode ser ativada de maneira descendente, top-down, durante o processamento da fala, mesmo em uma tarefa de decisão lexical, que não requer processamento ortográfico. No caso, como essa ativação está presente apenas na medida em que os participantes podem ler, as descobertas sugerem que ela reflete o recrutamento de um código ortográfico em vez de um código de imagem genérico. Efeito da escolarização precoce e da alfabetização tardia: os estudos mostraram que os efeitos da alfabetização estão presentes também em ex-analfabetos que aprenderam a ler durante a idade adulta. E a conclusão, né? A alfabetização, seja adquirida na infância ou por meio de aulas para adultos, aumenta as respostas cerebrais de pelo menos 3 camadas distintas. Em primeiro lugar, aumenta a organização dos córtices visuais. Em segundo, a alfabetização permite que praticamente toda a rede de linguagem falada do hemisfério esquerdo seja ativada por sentenças escritas.
Em terceiro lugar, a alfabetização refina o processamento da linguagem falada, aprimorando uma região fonológica, o plano temporale, e disponibilizando um código ortográfico de maneira descendente. Essas mudanças amplamente positivas não devem esconder que a alfabetização, como outras formas de especialização, também leva a efeitos de competição cortical. Terminei, professora. Muito bom, excelente. Deu para a gente lembrar bastante. Alguém tem alguma pergunta para o Reinaldo? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer? Pode, por favor. Então, eu tenho lido bastante sobre alfabetização, literacia, biliteracia, etc., né? E há alguns proponentes que dizem que o processamento de leitura seria igual em termos de demanda de processamento de escuta, de listening comprehension. Aí, quando eu li isso, eu achei meio estranho, mas eu não fui a fundo. Mas eu já conheço o trabalho do Derrene há um tempo, mas aí, relendo os textos do Derrene, né, uma coisa me chamou a atenção, que é o fato de, quando pessoas letradas veem uma palavra, a área de listening também é ativada. Aí eu fiquei pensando, bom, então será que faz sentido, de alguma forma, pensar que processamento de listening e processamento de reading pode ser similar? Lenice, quer falar alguma coisa? Alguém quer? Não, sobre esse assunto eu nunca pesquisei, não. Bom, eu não li alguma coisa tão frontalmente, assim, exatamente como essa tua pergunta, mas eu posso te dizer uma coisa. É claro que, quando você está ouvindo, você tem uma rede que se ativa. Se você está lendo, você tem essa rede de som, porque você tem uma leitura passiva com o som, porque, na verdade, o grafema está acoplado a um fonema, né? A gente não consegue desacoplar. Depois que você já é leitor, não tem como você desacoplar. Então, você tem você tem esse acoplamento e você tem a decodificação, são duas coisas. Então, a leitura não pode ser não tem a mesma carga do que o listening, porque o listening é só uma dessas coisas. Uhum. Então, a leitura tem mais uma coisa dessas. Uhum. E a leitura... Só que porque o meio são os olhos, você pode saltar. Isso, no listening, você não pode saltar, porque você fica preso ao meio sonoro que exige que tenha uma sequência de coisas, né? Mas você tanto salta para frente como você salta para trás se você não entende alguma coisa. Então, nos saltos, entendeu? Eu não posso achar, nunca li que a leitura fosse mais rápida do que o listening. Isso nunca ouvi falar, porque ela realmente você tem que tirar de um meio que não é o meio da linguagem, você passa por esse meio e depois você entra na zona perissilviana, né? O Derrene fala que você é lançado para a zona perissilviana, que é onde tudo acontece na linguagem. Mas o anterior está sendo feito também, né? Então é o anterior e o depois, né? Alguém tem mais algum comentário? Esse autor que eu vi, eles falam o seguinte, eles falam assim, a gente parte do pressuposto de que, porque ler exige a mesma demanda cognitiva do que ouvir, só muda o código, só muda a modalidade. Eles literalmente falam isso. Uhum. Aí, Não. Tendo alguma leitura sobre isso, eu agradeço. Eu fiquei bem intrigada. Posso fazer uma observação? Por favor, Cláudio. Eu, no meu mestrado, eu trabalhei com linguagem não verbal, né? Então, trabalhei muito com imagem, com som, não com a fala, especificamente, a relação som-imagem no cinema. E aí, o que eu pude perceber é que a linearidade que existe no processo de leitura, ele não se traduz nesse processo de codificação, tanto do som, quando não é fala, quanto da imagem, porque a gente perde o controle dessa linearidade, que fica totalmente a cargo do seu interlocutor. Então, ele pode navegar tanto com o olho como
com o ouvido, né, no que ele está ouvindo em termos de sonoridade, né, a gente separou isso em termos de sonoridade e imagem, e essa relação, eu até peguei um trabalho do Marcos Maia, que estava trabalhando na época com, esqueci o nome dele, que mostrava o percurso do olhar numa fotografia, né, com aqueles hotspots, né, que é onde o olho parava mais, né, e mostrava que o percurso de cada um dos leitores visuais, digamos assim, né, das pessoas que estavam, os sujeitos que estavam sendo observados, e o percurso era completamente aleatório, né, sendo que havia alguns pontos que realmente chamavam mais atenção na imagem, né, especificamente. Não vi trabalho sobre audição, mas eu acredito que, como não tem a mesma linearidade da fala e a linearidade da escrita, talvez seja alguma coisa por aí, né? O ouvinte da sonoridade ou o vidente da imagem, ele tem digamos assim, um controle maior sobre a atividade dele, que é independente da intenção de quem produziu. Mas como tem língua ali dentro, não é só a imagem, Sim, exatamente. Tem língua, é muito difícil de você dizer que a pessoa não vai tornar isso sonoro. É impossível você dizer isso. Então, me parece que tem um acúmulo de tarefas ali no que você vai fazer. Tem um acúmulo de você conseguir entender o que está escrito, e quando você está ouvindo, você não tem esse meio a mais para você ir. Você está resolvendo a coisa toda no auditivo. Então, você tem um meio a mais quando você está ouvindo. E aí isso aumentaria o tempo de processamento? O que a gente vê é isso. Seria lógico, né? Isso eu já fiz. Isso daí, aliás, eu não precisaria nem perguntar, porque eu já fiz muito teste de priming lido e muito teste de priming, nem sei quantos, ouvido. E a gente já sabe que o priming ouvido é mais rápido do que o priming lido. Isso, a reação da pessoa é muito mais rápida. Isso é certo. Você trabalha com uma janela diferente no priming ouvido do que no priming lido, né? Porque aumentam as atribuições. Então é isso. Só esse efeito de priming já corrobora já corrobora, não, já vai contra essa ideia de que é o mesmo processamento. Porque, assim, eu achei meio ridículo falar que é a mesma coisa. Não é. Mesmo. Vou citar estudos de priming. Pode me mandar, eu vou te mandar um e-mail, pode ser? Pode, claro. Obrigada. Aniela. Maria Lúcia. Assim, a alfabetização é uma dúvida que eu tenho, que eu quero tirar, é sobre a alfabetização. Assim, ela melhora a função cerebral, né? Durante a leitura, né? Quando a pessoa está aprendendo uma nova língua, o espaço cortical ele é modificado. Isso influencia, ajuda a melhorar no tratamento das pessoas que têm Alzheimer, porque visto que a leitura ela ativa, né, a memória, o raciocínio lógico. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo a tua pergunta. Você está falando de uma pessoa idosa que é iletrada. E aí ela começa a ter Alzheimer. Depois que ela tem Alzheimer, você está perguntando se ela conseguir aprender a ler, se melhora o Alzheimer? Ou você está falando de uma pessoa que é letrada e depois tem Alzheimer? Qual é Uma pessoa que já é letrada. Tá. Porque, ao contrário, eu tenho a impressão que vai ser difícil. Acho que o processo de Alzheimer inclui uma demência generalizada e vai ser difícil dela conseguir aprender a ler nesse momento. Mas, sim, justamente o que acho que eu cheguei a falar para vocês que esses são tem dois casais assim super importantes nessa coisa de alfabetização, que é o Deano com a mulher dele, que é a Gislaine Lambert, e um português que é chamado José de Moraes, e uma belga chamada Regine Kolinski. Esses dois casais assim, eles
são as balizas da alfabetização, dos estudos de alfabetização, né? Então, a Regine Kolinsky, ela trabalhou bastante com a identificação das melhoras cognitivas que uma pessoa alfabetizada tem, e ela mostra que você invade essas áreas justamente da visão com outras coisas, você coloca outras coisas nessa área da visão. Então, você fica com muito mais recursos. Evidentemente, se você tem mais recursos e se você tem uma parte do teu cérebro que está sofrendo com a morte de neurônios e com uma maior dificuldade dos processos seguirem, porque existe também desmelinização junto com morte de neurônio, mas se você tem mais neurônios, você é menos afetada do que uma pessoa que na verdade, tem menos. Então, se a doença te pega e você já tinha conseguido colonizar lá uma parte grande do teu cérebro para a linguagem, você fica melhor do que ela traz ganhos de todo tipo de espécie, né? Traz ganhos sociais também, porque você passa a entender as coisas melhores. Agora, uma coisa que é incrível, que essa Regine Kolinsky fala muito, que é surpreendente, é que a gente não se dá conta que a gente perde muitas palavras quando a gente está ouvindo. Quando a gente ouve as palavras, a gente entende muitas vezes pelo sentido, porque às vezes tem uma palavra ali no meio que a pessoa fala, que mesmo você que é falante nativa, não é idosa, está com tudo funcionando, você perde aquela palavra. Quanto mais você se dedica à leitura, e se você tem uma facilidade dessa decodificação do grafema para o fonema, e se você também faz coisas mais avançadas do que decodificar, que são as etapas posteriores, né, da leitura, quanto mais você faz isso, menos você perde palavras. Então, ela faz um teste que é assim: ela obriga a pessoa a dizer palavra por palavra que acabou de ouvir, e ela faz isso com níveis diferentes de escolaridade. E ela mostra que o pessoal que tem escolaridade mais baixa não escuta uma série de coisas. Realmente, a pessoa não consegue decodificar o som. E uma parte dessa decodificação se torna mais... numa escala de refinada, ela entra num refinamento maior se você tem escolaridade. Então, a escolaridade tem a ver com isso também, ela melhora a tua audição. É incrível. Tá joia, obrigada, Daniela. Nada. Gente, a gente recebeu, já entrou na sala, a Isadora Andrade, que é uma aluna muito, muito especial, muito querida. Ela está fazendo um doutorado, ela fez um mestrado muito interessante, está fazendo um doutorado também muito interessante. E eu pedi para ela falar para a gente, porque ela vem lendo bastante sobre esses assuntos e teve o mestrado dela é uma graça, e ela fez bem dentro dessas previsões da teoria do Dehaene, estudou bastante isso, e ela hoje está aqui para falar para vocês. Isadora, é um prazer ter você aqui, a gente agradece muito de você ter vindo. Eu que agradeço, agradeço sempre. Estamos prontas aí para te escutar, e nós vamos ter mais, depois de você, a gente vai ter mais uma fala. Então, eu vou ter que olhar o seu tempo, mas eu sei que você vai dar conta. Tá bem. Eu posso compartilhar já? Pode sim. Eu vou tentar deixar todo mundo aqui para poder ver as respostas de vocês, ver o que vocês estão dizendo aqui no chat, tá? Se a pessoa está aparecendo minha janelinha aqui, mas de todo modo, todo mundo consegue ver? Sim, tá bom. Ok. Então, olá, meus queridos, boa tarde. Quero agradecer a Daniela pelo convite. Já vi que tem alguns colegas aqui, Van, Kedma, muito bom estar com vocês.
Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Isadora Andrade, sou doutoranda do Programa de Linguística e orientanda da Aniela. O assunto da minha fala de hoje é um tema que eu me debruço desde a iniciação científica, né, como a Aniela já disse, que são as bases neurais da leitura. Então, questões como o que acontece no cérebro quando nós aprendemos a ler, né? Há alguma mudança na estrutura do cérebro, né? Alguma alteração anatômica? A leitura se desenvolve da mesma forma nos indivíduos com diferentes sistemas de escrita, né? E outras questões mais serviram como ponto de partida para os meus estudos na graduação, no mestrado e agora no doutorado também. Então, o meu objetivo hoje é apresentar um pouco dessa literatura para vocês e também apresentar um desdobramento desses estudos todos que resultou na minha dissertação de mestrado. Vou tirar essa janelinha aqui. Bom, mas antes, eu gostaria de apresentar uma sequência de 3 vídeos bem curtinhos. Tá? Esse primeiro aqui mostra o diálogo de 2 crianças e uma mulher adulta, que aparentemente é a mãe dessas crianças. Deixa eu aumentar aqui. Outra família. Porque sim. O que aconteceu para você querer mudar de família? Porque sim. Por que ela quer mudar de família? Tá aparecendo, gente? Vocês estão conseguindo ouvir? Ok, aqui apareceu uma mensagem estranha. É porque o papai brigou com ela. Deixa ela falar. Fala, bebê. É porque o papai é muito chato de brigar. Não fala assim com seu pai, você tem que respeitar o seu pai. Ele brigou por algum motivo, não foi? É porque ela já quer se mudar com a outra família. É porque... E você acha que na outra família não vai ter pai que briga? Não. Claro que vai. Ai, todos os pais brigam, não é? Bom, então nós acabamos de ver um vídeo dessas 2 crianças, que são irmãs, né? Uma de quase 3 e outra de quase 5, que conversam com a sua mãe. E aí que a gente pode observar, já na fala dessa menina de 3 anos, é que de alguma forma ela já sabe selecionar um infinitivo sentencial a partir de um sintagma preposicional, né? O que isso significa? Quando ela fala, por exemplo, o papai é chato de alguma coisa. Ela sabe que essa preposição de perde uma sentença como um complemento, né? E essa sentença vem introduzida por um verbo no infinitivo, né? Assim como várias outras sentenças que a gente produz no dia a dia, né? Sopa é bom de comer no frio, praia é bom de ir num dia de sol, né? E tantas outras sentenças. Esse é um conhecimento bastante sofisticado, né? Um conhecimento bem especial que essa criança já está mostrando aos 3 anos de idade. Além disso, ela também já sabe que existem ações que partem de um determinado agente e se volta para esse mesmo agente, né? Quando ela diz, por exemplo, eu quero se mudar, né? Aí ela comete um errinho, porque, né, o certo era que era me mudar, ela ainda não tem talvez essa noção de diferentes pessoas do discurso, né, e de diferentes pronomes, mas ela já tem essa noção da ação reflexiva, né, que é uma noção muito importante para a nossa comunicação. Já a menina de 5 anos, ela usa o operador universal todos, né? Quando ela diz, todos os pais brigam, não é? Né? Então, que seria quase uma afirmação, né? Muito mais uma afirmação do que ela está dizendo, né? Uma confirmação do que ela está dizendo, que é uma pergunta em si, mas ela entende que é uma ação que vai recair sobre todos os pais do mundo, né? Agora, vamos para o próximo vídeo. Deixa eu liberar o som. A minha muito fácil. Quero sempre ter ao meu lado, papai. Amando, você foi, sempre será o melhor papai do mundo. É disso. Ninguém se esquecerá. Você
Bom, então, nesse vídeo aqui, nós estamos vendo uma criança de 6 anos, né, aproximadamente, que está aprendendo a ler. E aí a gente percebe que ela parece estar bem concentrada na tarefa, que é ler a cartinha que ela escreveu para o pai, né? A cartinha muito bonitinha, diga-se de passagem. Mas nós podemos perceber que ela vai lendo palavra por palavra, fazendo muitas pausas, voltando, refazendo a sua leitura, né? Em alguns momentos, a gente tem até dificuldade de entender o que ela está lendo, né? Porque ela não consegue empregar uma prosódia, né, na leitura dela. A leitura dela não tem melodia, não tem ritmo, né? Ela lê como se fosse um robô. Ok. Agora, o último videozinho. Vou ver se eu consigo liberar o... São tantas coisas boas. Você já prestou atenção? Se fosse citar tudo, levaria um tempão. E quando você conhece? Converse com seu professor e colegas. Respondam oralmente. Qual é a cor do céu e do mar e das plantas? São tantas coisas do mundo que às vezes nem prestamos atenção a todas elas. Você já observou o colorido das flores, das frutas e dos bichos? Qual flor você acha mais colorida? Você já viu o girassol? E você sabe por que ele tem esse nome? Bom, nesse vídeo aqui, nós também vemos uma criança de 6 anos lendo. Mas, diferentemente do vídeo da menina anterior, que parece estar num estágio mais inicial da alfabetização, essa menina aqui já é capaz de ler com bastante destreza, bastante habilidade, né? No começo do vídeo, eu confesso que eu até duvidei que ela estava lendo, achei que ela estava fazendo uma graça para a mãe, porque ela estava lendo com bastante fluidez, estava brincando ali com as interrogativas, né? Ela consegue imprimir velocidade na leitura, faz tudo de forma quase espontânea, né? Gera até uma surpresa nas pessoas que estão vendo. E na mãe também, que no final do vídeo fica surpresa pela filha estar lendo tão bem. Certamente, já nos próximos anos, essa menina vai estar lendo ainda com mais espontaneidade, com mais fluidez, né? Com mais habilidade. Pois bem, o que eu quero evidenciar com esses vídeos, né? Primeiro, os processos de aquisição da linguagem e de aquisição da leitura apresentam características bem diferentes, né? Enquanto a aquisição da linguagem ocorre de forma espontânea, natural, involuntária, a aquisição da leitura exige aprendizado, instrução explícita e esforço, né? Uma criança não precisa ser ensinada a falar, desde que ela esteja exposta aos dados, né, do meio no qual ela vive, ela vai, num determinado momento do aprendizado, adquirir a língua do país que ela vive, a língua que os pais falam, de forma muito natural, né? Por outro lado, para uma criança aprender a ler, ela precisa frequentar a escola, ela precisa ser ensinada sobre todos os mecanismos que envolvem a codificação da escrita, né? Além disso, ela também precisa exercitar, né? Ela precisa treinar essa nova habilidade. Nós vimos no segundo vídeo, né, da menina lendo ali super concentrada, que ela estava tentando fazer a relação grafema-fonema e decifrar de fato o que estava escrito, tanto que ela às vezes se confunde com a sílaba, com a vogal, volta, né? A gente consegue perceber que ela estava empregando muito esforço, muita concentração naquela atividade. Mas, apesar da aquisição da leitura ser mesmo um processo difícil e custoso para a criança ou para o adulto, uma vez que o indivíduo adquire essa habilidade, ele é capaz de ler de forma reflexa e sem esforço, né? Que é, inclusive, o caminho que a menina do terceiro vídeo está trilhando, né? Ela está lendo tão bem, em tão pouco tempo, que a expectativa é que ela apresente uma leitura fluida e automática em poucos anos de escolarização. Bom, então, refletindo justamente sobre essa aprendizagem, Deane, que é provavelmente o nome que vocês já ouviram falar nesse curso, né,
propôs o que ele chamou de o paradoxo da leitura. Então, sabendo que a leitura é uma atividade facultativa entre as sociedades, ou seja, não, né? Uma vez que existem sociedades iletradas, né? Que a leitura é uma invenção recente, que depende de aprendizado explícito e esforço, o autor se pergunta como pode ser que o nosso cérebro de Homo sapiens pareça tão finamente adaptado à leitura. Ou seja, como é possível fazer, a partir de treinamento, de instrução, um indivíduo ler de forma tão rápida, tão automática, que muitas vezes a gente não é capaz de evitar ler uma palavra que se apresenta diante dos nossos olhos, né? Para explicar esse aparente paradoxo, ele propõe essa hipótese, que é a hipótese da reciclagem neuronal. Então, segundo ele, vocês podem olhar aqui à direita, segundo ele, antes da alfabetização, existe uma rede de neurônios que está localizada bem aqui, entre as áreas corticais responsáveis, né, ou especializadas no reconhecimento de faces, objetos e casa, que corresponde a essa área tracejada aqui. Essa área responderia de maneira muito fraca, muito pouco especializada, a diversas categorias visuais, né, como ferramentas, por exemplo, e outros objetos. E aí, a alfabetização, né, o processo de alfabetização, leva à reciclagem dessa rede de neurônios aqui, que era pouco especializada anteriormente, tornando esses neurônios especializados na execução de uma nova tarefa, que é o reconhecimento de grafemas. Por outro lado, quando a criança não é alfabetizada, o indivíduo não se alfabetiza, esse mesmo grupo de neurônios, que aqui no início eram pouco especializados, vão sendo progressivamente invadidos por representações de faces e objetos. Bom, qual é o resultado disso, desse processo? O resultado desse processo é a formação da área da forma visual da palavra, que é essa regiãozinha aqui, né, no esquema, que também é conhecida como a caixa de letras do cérebro, e seria essa região, então, que responde, como nós vimos ali no slide anterior, preferencialmente a letras e palavras escritas, e está localizada na região occipito-temporal ventral do hemisfério esquerdo do cérebro, como mostra essa imagenzinha que ilustra, né? É uma ilustração. Essa imagenzinha aqui. Bom, as evidências da existência de uma área especial no cérebro que é comprometida especificamente com o reconhecimento de palavras escritas vem também dos estudos de pacientes com lesão cerebral. Nesse estudo, por exemplo, avaliou, por meio da técnica de imagem por ressonância magnética, lesões de 3 pacientes que, depois de um acidente vascular cerebral, que, né, tornaram eles aléxicos, ou seja, que tornaram essas pessoas com problemas, com graves dificuldades de leitura, né, e exclusivamente de leitura, eles não têm outro tipo de comprometimento, ele selecionou esses candidatos e comparou a lesão desses pacientes com pessoas que não sofrem de alexia, né, não sofrem dessa condição. E aí, a partir desse experimento, eles conseguiram isolar especificamente a área lesionada. Para nossa surpresa, né, a área que é comprometida nos pacientes que têm dificuldade de leitura é justamente essa região, né, o hemisfério esquerdo do cérebro, numa área que seria correspondente à região occipito-temporal ventral, que pode ser aqui representada por essa cruz branca e nessa imagem aqui à direita. Esse estudo também fez uma coisa interessante, que foi encontrar uma correlação positiva entre o tempo de leitura e o número de letras lidas, ou seja, quanto maior o número de letras lidas numa palavra, mais tempo o paciente leva na leitura.
né? Essa também seria uma característica das pessoas que sofrem de alexia, né? Então, o que esse estudo mostra é que essa condição de alexia pura está intimamente relacionada com lesões, com danos na área da forma visual da palavra. Bom, a área da forma visual da palavra apresenta diversas especificidades, né? Dentre elas, uma alta reprodutibilidade e seletividade. O que seria isso? Nessa pesquisa, os pesquisadores conduziram seus participantes a ouvir sentenças ou palavras, né? E a ler uma dupla de palavras também, né? Então, eles ouviam e liam. E aí, eles deviam julgar se essas palavras eram iguais ou diferentes. Em 7 pessoas distintas, que são essas representações aqui à direita, as palavras ativaram uma região no córtex occipitotemporal ventral que tinha uma posição altamente reproduzível de um indivíduo para o outro, né? Vocês podem ver aqui que todos os 7 indivíduos apresentam ali uma ativação numa região bem semelhante, né? Considerando, claro, algumas diferenças que são diferenças, variabilidades naturais, né, de um indivíduo para o outro. Essa região também mostrou uma ativação seletiva para palavras escritas, sem nenhum traço de ativação para palavras faladas, que são representadas por essas linhas verdes aqui. Então, aparentemente, nesse estudo, só as palavras escritas apresentaram ativação, e essa ativação foi reproduzível, né? Foi observada numa região bem parecida em todos esses participantes. Bom, a reprodutibilidade da área da forma visual da palavra pôde ser observada até em indivíduos que utilizam diferentes sistemas de escrita. Olha só que interessante. Esse estudo mostra que a região da área da forma visual das palavras foi ativada tanto na leitura de logogramas, que são aqueles caracteres chineses, quanto na leitura de palavras em caracteres latinos, né? Todos eles ativaram aqui essa região numa posição bem semelhante aqui em verde, né? Como a gente pode ver. Aqui também é interessante observar que os indivíduos com dificuldade de leitura, né, como no caso da dislexia, apresentaram menos atividade na área da forma visual da palavra, né? Vocês podem comparar aqui, por exemplo, um indivíduo sem dislexia, né, com uma atividade bem intensa, né, bem robusta, enquanto os participantes com dislexia, né, apresentam uma atividade bem menor, né, bem pouco relevante na área da forma visual da palavra. E a gente também pode observar que eles produzem um padrão de ativação bem semelhante, né, mesmo sendo indivíduos que leem, né, ou que são alfabetizados em diferentes sistemas de escrita. Então, mesmo no caso da dislexia, né, que é uma dificuldade envolvendo a leitura, os participantes de diferentes sistemas de escrita apresentam ali um padrão bem semelhante. Padrão de ativação, né? Bom, vai me dizendo aí se eu estou com tempo ainda. Uma outra especificidade da área da forma visual da palavra é a invariância. Essa região é invariante para a posição das palavras na página, para o tamanho das letras, para a forma dos caracteres e até mesmo para a ordem das letras dentro da palavra. Isso significa que a área da forma visual da palavra responde com um padrão normal de intensidade, independente dessas alterações todas, né? Não é relevante para essa região. É por essa razão também que você é capaz de ler frases como essa aqui, né? Ontem o presidente da empresa teve um ataque cardíaco. Aqui cabe fazer uma
uma observação, né? Nós só somos capazes de ler essa frase, assim, com as letras misturadas, porque as bordas foram mantidas, né? Se as bordas não tivessem sido preservadas, provavelmente a gente teria mais dificuldade, de repente nem conseguiria ler. A invariância também permite que a gente leia frases como essa aqui de baixo. Chefes de Estado devem ser responsáveis e prudentes, mesmo cada palavra da frase tendo sido escrita com uma fonte diferente. Então, assim, há diversos estudos que mostram que essa invariância que a gente observa com as letras e que está presente na área da forma visual da palavra é uma função essencial no lobo temporal. E por isso ela também pode ser observada em outras cognições, né? Como nas cognições vizinhas à cognição da leitura, né? A área da forma visual da palavra, como nós vimos lá no comecinho. Um exemplo dessas cognições é a cognição de reconhecimento de objetos. Nos objetos, a invariância visual se aplica a diferentes condições de iluminação, de orientação, de tamanho e de distância que você vê o objeto, né? Que o objeto é visto. Isso acontece porque os objetos são reconhecidos principalmente pela junção das linhas, né? As linhas que formam o contorno do objeto. E essas junções são, na maioria dos casos, invariantes, né? Por isso que a gente consegue identificar um objeto independente da sua orientação, do ângulo que nós vemos e de outros fatores. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver como isso acontece na prática. Vocês conseguem identificar quais são esses objetos que aparecem aqui dentro desses retângulos? Vou olhar aqui o chat, a resposta de vocês. Menos de 15 Uma minutos. tesoura. Tesoura. Tomada. Xícara. Tesoura, ninguém tem dúvida, né? Tá. Assim é um pouco difícil, mas vamos lá. Opa, tá passando. E agora? Xícara, taça e tesoura. Pois é. Então, acertou quem disse xícara, taça e tesoura. Né? A identificação só foi facilitada a partir do momento que a gente pôde ver as junções que formam, né, o contorno do objeto. Quando o objeto não apresenta as junções, fica bem difícil de ser identificado. Vou tentar correr aqui um pouco. Bom, a cognição de reconhecimento de faces também vai apresentar um grau de invariância visual. As faces são invariantes para lateralização. Isso acontece porque, provavelmente, em algum momento da nossa evolução, saber se a face está mais à direita ou mais à esquerda deixou de ser importante para nós, né? Para a nossa espécie. Por exemplo, vocês conseguiriam dizer para que lado está virada a Mona Lisa? Né? Para que lado ela está mais inclinada? Se é mais para a direita ou para a esquerda? Né? Vocês conseguiriam dizer para qual lado está virado a efígie das notas de real? Bom, é difícil, né? Porque isso não é uma coisa importante para nós, né? E essa invariância seria, então, um reflexo disso, né? Agora, no eixo horizontal, as faces são invariantes, né? Por que isso acontece, né? Porque há uma grande sensibilidade para o ordenamento. Olha só, vou trazer um exemplo para vocês. Vocês conseguem reconhecer essa pessoa da foto? Adele, né? Todo mundo conhece, cantora inglesa, não sei, não me lembro. Adele, ok. Agora, se eu virar a imagem, se o meu teclado permitir, agora eu quero saber, quem conseguiu identificar que a Adele estava modificada quando eu apresentei da primeira vez? Sumiu aqui a...
Não parece ou não? Vou fazer de novo para vocês verem que eu não mudei nada aqui. Se meu teclado permitir. Pronto. Apresentei ela assim. Mas a verdade é que a imagem estava assim desde o início. Ninguém conseguiu reconhecer essa diferença. Né? Esse é um efeito famoso na psicologia, que é, né, psicologia e ciências cognitivas, que é o chamado Thatcher Effect, né? Um efeito de reconhecimento de faces que já foi bastante estudado, né? Nesse efeito, são realizadas algumas alterações na forma dos elementos da face, como no olho, na boca, no nariz, nas sobrancelhas, enfim. Essas mudanças dificultam bastante o reconhecimento da face quando a face está invertida, né? Isso é explicado a partir da noção de que o reconhecimento de face se dá principalmente pela capacidade da gente reconhecer essas medidas aqui que estão entre os elementos da face. É claro, a gente faz isso de maneira, né, inconsciente, mas a gente consegue identificar a distância entre os elementos da face e a gente consegue espelhar essas informações para o outro lado da face, né? E essas medidas entre os elementos da face são medidas fixas, né? Elas não mudam de pessoa para pessoa, né? E aí, quando nós viramos o rosto de cabeça para baixo, esse ordenamento aqui é quebrado, né? A boca que está embaixo vai para cima, toda a ordem é quebrada, e nós perdemos um pouco da nossa acuidade no reconhecimento das faces, né? E, consequentemente, não reconhecemos diferenças, né, alterações, como aqui na imagem da Adélia. Bom, essa medida, né, de reconhecimento de face é uma medida até econômica, né, para as faces, para os objetos. Imagina se a gente tivesse que ficar criando entrada no nosso cérebro ou engajando um grupo de neurônios para identificar um carro que está mais à direita, mais à esquerda, né? Não seria nada econômico. Mas essa medida se configura como uma desvantagem para o reconhecimento de letras, né, para a leitura, visto que essa dinâmica pode ocasionar nesse estágio de espelhamento na escrita. Né? O espelhamento é um estágio pelo qual muitas crianças passam durante a alfabetização de confusão das letras e das palavras com a sua contraparte em espelho. Né? Esse primeiro gráfico aqui indica a porcentagem de crianças de diferentes idades que são capazes de escrever o seu primeiro nome normal, né, de forma normal e espelhado. E aí foi observado que quase todas as crianças com menos de 5 ou 6 anos passam por essa fase transitória do espelhamento, quando o lado é indiferente, né? Ela não consegue fazer distinção. Gradualmente, as crianças tendem a especializar a sua visão de modo a perceber que letras como o B e o D são diferentes, né? Até que, com o passar dos anos, elas superam completamente o estágio de espelhamento ali, em torno dos 8 anos de idade. Então, assim, o espelhamento é um indicativo da limitação do nosso sistema visual, né? Que, ao longo da evolução, ignorou esse tipo de distinção, mas que, por uma necessidade de uma implementação cultural, precisou se ajustar e se tornar sensível a esse tipo de diferença, né, para que pudesse adquirir a leitura. Bom, então, diante de tudo isso que nós vimos, é importante saber que, embora a área da forma visual da palavra seja fundamental para a leitura, ela não é a única parte do cérebro que é recrutada no momento em que a gente lê uma palavra, né? A região occipitotemporal ventral, como mostra aqui essa bolinha vermelha, ela reconhece a forma visual das palavras nos sujeitos videntes, né? E distribui as informações para várias outras regiões distribuídas por todo o hemisfério esquerdo do cérebro, que são envolvidas em diferentes graus na representação do significado, né? Como a gente pode ver aqui em verde, no acesso à pronúncia, né? Em laranja, e até em questões relativas à atenção e leitura serial, né, em amarelo.
Então, aprender a ler põe em conexão as áreas visuais e também as áreas da linguagem. Essas conexões são bidirecionais, ou seja, elas são mutuamente influenciadas, né? E, além disso, Deane ainda fala que existem várias outras conexões que muito provavelmente ainda são desconhecidas da ciência. Bom, então, sabendo como a área da forma visual da palavra surge no cérebro e quais são as suas especificidades, resta saber quais são os efeitos do nascimento dessa região, né? Aprender a ler transforma o nosso cérebro. Muitas pesquisas se debruçaram em entender quais são os efeitos do surgimento dessa região no cérebro. As principais descobertas revelaram que, no local da área da forma visual da palavra, aprender a ler instaura uma competição entre a representação cortical de palavras escritas e a representação de objetos visuais não linguísticos, como as faces. Isso significa que, à medida que a área da forma visual da palavra se torna cada vez mais sensível às sequências de letras, né, quando o indivíduo está aprendendo a ler, ela se torna cada vez menos sensível aos rostos e às outras categorias visuais. Mas a percepção de faces vai se tornando mais lateralizada para o hemisfério direito nos indivíduos alfabetizados, né? Como mostra essa imagem aqui à direita, né? Em que a região occipitotemporal ventral do hemisfério esquerdo está sendo ativada predominantemente por letras e o hemisfério direito do cérebro, né, numa região correspondente, está sendo ativado por faces. As consequências dessa aprendizagem não vão só no domínio visual, não, viu? Elas também influenciam o sistema auditivo. Essa aprendizagem cria fortes conexões anatômicas bidirecionais entre a ortografia, que está representada pela a área da forma visual da palavra, aí nessa bolinha verde do centro, e a fonologia em áreas do plano temporal, que é essa bolinha verde acima, né? Então, em outras palavras, o que isso representaria, né? Aprender a ler aumenta progressivamente a atividade de regiões que são ligadas ao tratamento fonológico durante a leitura, né? E há estudos que mostram que, até para além da leitura, né, como a Aniela sinalizou, né, aprender a ler melhora a forma como a gente ouve palavras, como a gente ouve a fala, né, especificamente. Essa é uma descoberta extremamente importante, que a gente vai voltar a ela já, né, um pouquinho mais à frente. Bom, então, diante desses achados todos, né, especificamente que a leitura afeta a cognição de reconhecimento de face, provocando a sua lateralização, né, a migração hemisférica, mas, por outro lado, beneficia o processamento auditivo, nós, eu e a Aniela, nos questionamos se era possível constatar esses efeitos por meio de um estudo comportamental, né, aferindo o comportamento de crianças. Bom, foi essa questão que motivou esse estudo que nós realizamos e que deu origem à minha dissertação de mestrado. Bom, então, para investigar primeiro se a cognição de reconhecimento de faces era de alguma forma impactada pelo desenvolvimento da leitura, nós realizamos um experimento que consistiu no pareamento de faces estocadas na memória. Então, os estudantes, os participantes, foram convidados a integrar o time dos detetives do Prédio Azul. E, então, eles eram informados sobre o sumiço de um objeto, né, no caso, o sapinho, aí, como mostra na imagem aqui embaixo. E aí, os participantes nessa tarefa primeiro viam o rosto de um suspeito de ter roubado o objeto na câmera de segurança, e depois viam esse mesmo rosto, ou um outro rosto, na lupa do detetive. Então, a tarefa das crianças era julgar se os rostos que foram vistos eram referentes à mesma pessoa ou se eram pessoas diferentes.
Caso fosse a mesma pessoa, eles deveriam apertar o botão verde, e caso fossem pessoas diferentes, eles deveriam apertar o botão vermelho. E aí o objeto era encontrado e botado lá no seu lugar. Nós manipulamos o tipo de face apresentada, né, podendo ser face de pessoas conhecidas, que eram as professoras da escola, pessoas famosas do universo das crianças, como Neymar, Lucas Neto, Anitta, ou pessoas completamente desconhecidas, rostos que as crianças nunca tinham visto na vida. Bom, a ideia era basicamente essa, né? Eles precisavam fazer essa tarefa de percepção. Os nossos alunos foram os participantes da pré-escola 1, pré-escola 2, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Foram 4 grupos. Bom, sobre os achados, né? Os principais achados, tive que fazer um recorte. Bom, sobre o reconhecimento dos tipos de face, ou seja, se eram faces conhecidas, famosas ou desconhecidas, nós observamos um comportamento bem esperado, né? De maneira geral, todas as turmas tiveram uma boa acurácia, se mantendo ali acima dos 50%, né? No caso, no caso de todas as faces, né? Contando as 3 condições. Isso acontece provavelmente porque a habilidade de reconhecer face é uma habilidade que começa a se desenvolver logo ali após o nascimento, né? Quando o bebê é capaz de enxergar com um pouco mais de clareza. Mas, ainda assim, a gente conseguiu observar diferenças. Nas faces conhecidas, que são esses dados aqui, as turmas tiveram um desempenho bem equivalente, né? Tanto que nós não encontramos diferença estatística. Agora, no reconhecimento de faces famosas e desconhecidas, as turmas do pré-1 e do primeiro ano demonstraram os menores índices de acerto, né? Se mantendo ali em torno de 50% a 60% de acerto, né? Além dos acertos, nós também observamos o tempo de resposta, né? Os tempos que os participantes levaram para reconhecer cada tipo de face. E observamos um padrão bem parecido com o que nós vimos aqui no índice de acerto. O primeiro ano foi a turma que levou mais tempo no reconhecimento de faces desconhecidas, né? E o segundo ano e o pré-1 foi a turma que levou mais tempo no reconhecimento de faces famosas, né? Então, primeiro pré-1 e primeiro ano, sendo as turmas aqui que apresentam o menor índice de acerto e o maior tempo de resposta. Tem tempo ainda? Tem, né? Eu estou terminando já. Sobre a percepção das faces, nós fizemos algumas manipulações, né, com essas faces. E aí, uma das manipulações que nós fizemos foi que a gente chamou de Thatcher, né, de efeito Thatcher, mas não foi exatamente como eu mostrei anteriormente. Nós manipulamos alguns elementos da face, né, como olhos, nariz, boca, acho que olhos, nariz e boca. E aí, nós podemos ver também um resultado bem interessante aqui quando nós olhamos especificamente para esse tipo de manipulação, né? O resultado do reconhecimento das faces alteradas, né, com o efeito Thatcher, mostrou que, de modo geral, todas as turmas tiveram dificuldade nessa condição, né? Isso já era esperado, porque o objetivo era realmente testar a percepção facial desses grupos em diferentes condições, né? Mas, apesar disso, o primeiro ano apresentou significativamente o pior índice de acerto registrado entre as 4 turmas, né? Apenas 17% de acerto. Juntamente com o segundo ano, aqui que teve já um maior tempo de resposta observado no reconhecimento das faces. Então, de maneira geral, né, os nossos resultados sugerem um estado de desordem, né, de conflito no reconhecimento de faces de crianças do primeiro ano, né, que mostraram tanto
nos testes de acurácia, considerando o tipo de face, quanto nas manipulações, o resultado é um resultado pior em comparação os três outros grupos. Bom, agora para analisar se a percepção... Agora, para analisar se a percepção auditiva da fala é beneficiada pelo desenvolvimento da leitura, nós realizamos um segundo experimento que consistiu no reconhecimento auditivo das sílabas nas palavras faladas. Então, assim, primeiramente, os participantes ouviam sentenças do tipo tem, dá, em dado, e aí, em seguida, eles deveriam apontar para o botão vermelho, caso não reconhecesse a sílaba na palavra, ou o botão verde, caso eles encontrassem a sílaba falada na palavra. Nós controlamos a transparência da consoante nas sílabas faladas, ou seja, se o som tinha somente uma ou mais letras correspondentes, e também nós controlamos a tonicidade das sílabas faladas na palavra, né, se era sílaba tônica ou não. E aí os participantes foram os mesmos do estudo anterior. Vou colocar logo os dois gráficos. Bom, sobre os resultados, né? Os nossos principais resultados mostraram que as condições positivas, ou seja, aquelas que a consoante da sílaba falada tinha apenas uma letra correspondente, né, no caso da transparência, e a sílaba a ser reconhecida era a sílaba tônica, né, a sílaba mais forte, no caso da tonicidade, foram as condições mais acertadas para a maioria das turmas, com exceção do pré-1, que ficou aqui no nível da chance. Então, essas condições em que a sílaba era tônica e que era mais transparente, ou seja, não tinha outra correspondência, eram, tecnicamente, as condições mais fáceis, né? E, mesmo sendo as condições mais fáceis, a gente consegue ver que o pré-1 teve o pior desempenho, né, entre as três turmas. E aí, para poder entender um pouco melhor, né, aqui tem um fato interessante, né? Mesmo na ausência de tonicidade, o segundo ano conseguiu se destacar, né? Então, isso pode indicar algum tipo de benefício um pouco mais duradouro para o segundo ano, né? Um pouco mais consistente para o segundo ano do que para o primeiro ano, que está ali sendo alfabetizado ainda, né? Mas isso são considerações que a gente pode fazer depois. Bom, depois de fazer esse tipo de manipulação, né, nós resolvemos fazer um outro tipo de manipulação, que foi juntar os resultados de pré-1 e pré-2 e do primeiro ano com o segundo ano, olhando novamente para essas condições, né, tonicidade e transparência. E aí, quando a gente agrupou essas turmas, nós verificamos que, mesmo na ausência de transparência, né, o primeiro ano e o segundo ano tiveram um resultado maior, né, do que o pré-1 e o segundo ano, que são turmas ainda que não sabiam ler, né? E também na condição em que a sílaba não era a sílaba tônica, né, ou seja, na condição, digamos, menos proeminente para eles, ainda assim eles foram capazes de ter um destaque, né, de ter um índice de acerto maior do que as turmas de pré-1 e pré-2, mesmo nas condições assim que não são tão favoráveis, né, eu diria. No que diz respeito ao tempo de resposta, nós podemos ver que, embora a turma do primeiro ano tenha se saído bem nas condições menos transparentes, né, primeiro ano e segundo ano, eles levaram mais tempo para realizar o julgamento, enquanto o segundo ano teve o menor tempo de todos. Então, assim, realmente, né, parece que o segundo ano é mais acurado e mais rápido nessas tarefas de reconhecer
a sílaba na palavra. O segundo ano apresenta um comportamento que oscila bastante, né? Ora, como no índice de acerto, ele se assemelha ao segundo ano, tendo pontuações altas. Ora, ele, né, como aqui no tempo de resposta, ele apresenta o maior tempo de resposta, né? Indicando que pode ser realmente ainda muito custoso para eles fazer esse tipo de processamento. Então, assim, de forma resumida, né? No teste de reconhecimento de faces, nós observamos que as alterações do tipo texture foram capazes de prejudicar a precisão das crianças em processo de alfabetização, né? E que essas crianças também mobilizaram os tempos de reconhecimento mais longos, né? Os recém-alfabetizados ali, primeiro, segundo ano. Os resultados da tarefa de reconhecimento auditivo mostraram que as crianças recém-alfabetizadas do segundo ano especificamente foram mais acurados e até mais rápidos no reconhecimento auditivo, enquanto que primeiro ano teve um comportamento bem oscilante, né? Ora conseguindo fazer um reconhecimento mais acurado, mas em contrapartida levando mais tempo para fazer essa tarefa. E esses resultados, então, são bem consistentes, né, com o que diz Deane, né, o que está previsto na teoria de Deane, né, que, segundo ele, essa exposição aos grafemas durante a alfabetização poderia provocar ali um momento de confusão, de um processamento mais dificultoso por conta de toda essa reorganização cerebral pela qual a criança que está sendo alfabetizada está passando, né? Dessa migração da cognição do reconhecimento facial do hemisfério esquerdo para o hemisfério direito e desses vínculos entre a área da forma visual da palavra e as áreas responsáveis pelo processamento auditivo. Bom, para encerrar, eu gostaria de trazer algumas considerações sobre como essas descobertas podem impactar a educação, né? Bom, diante de tudo que a gente viu, é interessante a gente pensar como, então, a ciência pode influenciar, né, pode jogar um papel importante no ensino de leitura. E aí, se a gente pensar, né, que a partir da década de 80 se popularizou no Brasil a teoria construtivista, né, que foi aplicada como um método, não era nem um método, né, mas foi usada como um método em diversas escolas do Brasil, utilizando especialmente esses métodos analíticos, né? Os métodos analíticos têm a proposta de iniciar o processo de alfabetização do todo para as partes. Então, a criança é conduzida a chegar ao significado global do texto, da palavra, da sentença, para somente depois decodificar as letras, né? Explorar o interior da palavra, da sentença, do texto. Por que esse não seria o método mais adequado? Né? Porque, como nós vimos, a alfabetização gera um aumento progressivo das atividades de regiões ligadas ao processamento fonológico. Em outras palavras, o cérebro se reorganiza melhor, se reorienta melhor por meio do som. Né? Isso significa que o ensino deveria ser inicialmente centrado na correspondência grafema-fonema, né? Por meio de métodos como o método fônico, né? Métodos que partem das partes para o todo. Né? Além disso, é muito importante que a criança seja encorajada a observar o interior das palavras, né? A reconhecer todas as letras, a codificar as junções, né? A observar a diferença entre um B e um D, por exemplo, né? Fazer um tipo de reconhecimento que ela já está acostumada a fazer quando identifica um objeto ou quando reconhece uma face, né? Bom, quando a criança não faz isso, né, quando a criança lê a partir da mancha da palavra, ela corre o risco de cair em ciladas como essa, né, de não conseguir discriminar data de data, por exemplo,
né? Justamente porque ela está acostumada a identificar a mancha da palavra e não explorar o seu interior. Então, a ideia é realmente que os achados da neurociência têm corroborado para a ideia da aprendizagem por meio de métodos sintéticos, especialmente o método fônico, né, em que a criança é estimulada a ler a palavra, entrando, né, bem dentro da palavra, olhando as letras e reconhecendo as curvas, né, as junções que formam as letras. Bom, para encerrar, vou deixar um pensamento de Emília Ferreira. Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Obrigada, é isso. Tentei correr o máximo. Obrigada, Isa, muito obrigada, foi ótimo. Vocês gostaram? Corri demais. Muito. Muito, muito, muito. Muito, muito. Gostei muito também. Muito bom. Excelente. Parabéns, Isadora. Parabéns. Parabéns. Obrigada, gente. Estou doido para ler a sua dissertação e depois ler a sua tese. A dissertação já está disponível, né, Aniela? Você consegue deixar o link para eles? Claro, claro. Está lá no Também site da PGD, quero ler né? sua dissertação, muito bom. Quando foi que você defendeu, Isadora? O material delas, 2020. Elas são lindos. 2020. Eu fiquei com medo de colocar os vídeos das tarefas, estão super bonitos, mas eu fiquei com medo por conta do tempo. Mas eu acho que tem no YouTube também, né? Acho que a gente disponibilizou todos os materiais. Não, na página. Vocês têm perguntas para a Isadora? Deve até ter, né? Felipe tem uma pergunta. Boa tarde, Isadora. Parabéns pela apresentação. Foi um prazer ouvir a sua pesquisa. E eu fiquei pensando aqui, a partir enfim, até dessa parte mais final da apresentação, sobre os testes que vocês fizeram, e em relação ao reconhecimento, sobretudo em relação ao reconhecimento sonoro. E aí você trouxe um pouco depois ainda de apresentar os resultados, essa perspectiva dos modelos de alfabetização, baseado com o que o Deane fala sobre que o cérebro ele se reorganiza melhor a partir dos sons. Né? Então, eu fiquei pensando que os testes de vocês eles foram baseados no reconhecimento silábico. E o que me parece é que, se a gente for pensar assim, nessas categorias sonoras dentro da palavra, eu até já li isso, assim, eu não sei se talvez vocês possam ter estudos mais recentes que falem contra isso, que a sílaba ela tende a ser mais saliente. Então, a gente tem um reconhecimento silábico que tende a ser mais facilitado. Eu fiquei pensando, até a partir dessa perspectiva do Deane, que, assim, se você pretende introduzir também nos testes análise de reconhecimento intrassilábico, né, das categorias ali, tipo onset, coda, e reconhecimento também fonêmico, porque aí você está pegando o som mesmo na perspectiva, e aí já remonta ao contraste e tudo mais, aquela geografia de sons possíveis. Enfim, também fiquei pensando se vocês estão pensando também em fazer testes a partir dessas categorias menores, sonoras dentro da palavra, ou se é a sílaba mesmo e tal. Então, para a criança, a gente optou por sílaba, por várias razões, né? Pela questão da sílaba ser mais saliente mesmo para a criança, porque é um experimento grande, né? Um experimento muito grande. Todo o teste tinha mais ou menos 10 a 12 minutos, né? Então, a gente ficava com uma criança de 4 anos, sentada de frente para o computador, tentando manter ela engajada na tarefa de todo modo. Então, assim, a gente acabou fazendo escolhas que fossem menos complexas, né? Justamente para poder conjugar todos esses fatores. Mas eu pretendo, sim, fazer com outras categorias, pensando essa questão do limite dos fonemas, com adultos agora no doutorado. Não falei nem isso para ela, mas estava pensando em trazer um pouco mais a questão um pouco mais complexa para testar com adultos, adultos que já são leitores, né? Mas estou querendo investigar se esses adultos que até aprenderam
até foram alfabetizados, mas que não são leitores fluentes, né? Pessoas que foram alfabetizadas, sofreram evasão ou não tiveram, por anos, a prática da leitura. E aí eu quero investigar se essas pessoas sofrem algum tipo de erosão nessas capacidades de visão, de audição, de memória. E aí eu acho que usar fonemas e outras categorias talvez seja mais interessante, né? Porque aí a gente já vai estar falando de adultos que já foram alfabetizados, e aí a gente não vai ter tanta questão mais metodológica para lidar, né? De engajamento da criança, de buscar tarefas que não sejam tarefas que vão pesar muito no momento que a criança está fazendo todo o estudo, né? Esse tipo de coisa. Mas eu pretendo fazer, mas com adultos, não mais com crianças. Obrigado. E só mais uma última observação antes de passar para as meninas, é que até lembrando da questão que a Larissa trouxe no início da aula, que dos autores, estava falando do curso de processamento, eu acho que a gente vem ao longo do curso assim fixando essa ideia de que ler ajuda tudo, inclusive o ouvido. Uhum. E na última aula, sobretudo com o debate que a Elianise trouxe ali, eu acho que isso ficou muito ratificado. Então, o que parece, aí eu até pergunto para a professora, talvez essa coisa de estar cada vez mais se percebendo que existe uma relação entre a leitura e a audição nesse sentido linguístico, faz com que, às vezes, alguém possa pensar que é tudo igual e tudo simétrico, no sentido de processamento igual e tudo vai igual. Porque como ler ativa, de alguma certa forma, o conhecimento fonológico, então parece que isso, acho que permite-se pensar... Isso eu pensei nisso, é verdade. Permite-se pensar, até de maneira errônea, que existe uma certa simetria e igualdade nos dois inputs, assim. Mas a gente não pode esquecer, né, que como está mostrando aqui essa figura que está até na tela agora, né, uma coisa, né, vai até ativa primeiro, né, uma região para depois ativar a outra. Então, evidentemente que a leitura... Por mais reflexo que seja, né, quando a pessoa... reflexo, tem aquela passagem lá. Laís, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu estou como perguntadora da aula, e assim, eu trouxe várias perguntas, só que a Isadora já respondeu, acho que quase todas, com a apresentação dela. Então, na verdade, não sobrou muita coisa, assim, é só essa questão das diferenças estilísticas, tipo, da letra cursiva, maiúsculo, minúsculo, achei bem interessante você ter falado isso, mas também com relação à direcionalidade que fala, eu acho. Direcionalidade. Isso, porque, assim, tem relação com a pergunta que eu ia trazer, mas ela também já explicou. Desculpa, começou uma obra aqui perto, não sei se vocês estão escutando o barulho. Ótimo. Porque é uma questão, assim, pessoal minha mesmo, que eu lembro quando eu estava sendo alfabetizada, eu sou canhota, e uma dificuldade que eu tinha... Dificuldade não, né? Porque para mim era super natural. Eu escrevia ao contrário, em espelho. E eu não percebia. Eu lembro de a professora falar assim, não, você está fazendo ao contrário. Eu não entendia o que ela falava de fazer ao contrário, porque para mim estava perfeito. Eu também espelhei. Que curioso! E eu só fui... que tem espelhado, vários canhotos que espelharam. Então, a minha pergunta era justamente com relação a isso, se isso era uma coisa de canhotos, porque eu, na verdade, eu lembro que eu só fui entender o que a professora estava falando de escrever ao contrário quando um outro canhoto me explicou. Ele falou assim, não, ó, é assim. E aí eu vi a mão, a direção, e aí tudo fez sentido. Então, assim, pelo que eu me lembro, não cometi mais isso. Mas, assim, era só um comentário com relação a essa questão da direcionalidade. A partir do toque dele, você não cometeu mais isso? Olha não. Isso. Então, é porque o que você está falando é alguma coisa da posição da tua mão pegando a caneta. Mas isso aí é como se fosse um switch que você vira para um lado ou para o outro. Se ele te deu o toque, você... Mas a gente está falando de um outro espelhamento, que é você pegar, por exemplo, o L, e você realmente não saber se o L é assim ou se ele é assim. Você não sabe mesmo, não tem como você saber, porque você está usando o neurônio de reconhecimento de face
Mas era exatamente isso que eu fazia. Eu ia da direita para a esquerda, não da mas esquerda para a direita. nós estamos falando, isso daí sim. é pelo direcionamento da sua mão, que tem a ver com a posição que você estava pegando a caneta. Isso é o direcionamento, o curso da sua escrita que estava dando isso. Foi só necessário ele falar para você que você mudou o curso. Mas isso é outra coisa. Isso é você olhar para pensar num L, e aí esse L, você pensar nele ou com a perna para cá, ou individualmente, ou com a perna para lá. E o A, que depois você vai ver, você também poderia pensar, se ele tivesse... É porque o A não tem como você fazer isso, mas todas as letras, você olhar individualmente para elas e ficar em dúvida se você está no espelho, não tem curso, entendeu? Naquela unidade. E isso daí é um outro efeito, não é o mesmo efeito, são outras coisas, duas coisas diferentes. Isso aí tem a ver com aquele neurônio que reconhece as características do rosto. E aí, esse neurônio, a gente tem uma coisa sobre eles que a gente faz uma coisa chamada simetrização, que é aquele enantiomorfismo que a gente falou na aula passada. Você não tem como você saber, porque você rebate uma coisa que você está vendo para o outro lado. Você projeta uma imagem, você rebate ela para o outro lado. Aí você fica sem parâmetro para dizer se ela está no lado certo. Entendi. Que é isso que a Isadora mostrou aqui em relação à Mona Lisa. A gente não sabe bem se a Mona Lisa está virada para o lado certo. Não dá para saber, nem a nota 50. Que a gente não guarda isso, porque tem um neurônio lá que não foi feito para guardar isso. E aí a gente faz esse neurônio encampar uma observação maior, entendeu? Das letras. E aí dá esse defeito. Professora, entendi. Um daqueles a Mona Lisa tem uma coisa aí característica que eu até coloquei no chat. Eu não lembrava do rosto dela, mas eu sabia para onde ela estava olhando por causa das mãos. Eu lembrava da posição das mãos. Agora, a esfinge da nota de 50, eu não tinha a menor ideia. Está certo ou está errado, esfinge? Tá certa. Está certo. Tá certo. Não tenho a menor ideia, não dá para saber. Ela está olhando para o número, ela é gananciosa, ela quer olhar o número lá. Ela não ia virar para o nada, ela quer virar para o número. Né? Mas eu lembrava da cara dela, mas não tinha a menor ideia de para onde ela estava olhando. 50 podia estar do lado esquerdo ou do direito. Agora a Mona Lisa não, a mão está virada para a esquerda. A Mona Lisa também está certa, Isadora? Está certa. Está certa. Então, mas... E aí, um daqueles dois filmes que eu deixei na página, o do Pegado, né, ele tem a tese de que a gente não pode deixar a criança ficar nesse embaraço, porque quando a criança fica nesse embaraço, ela não consegue fazer o processo todo da alfabetização e ela se perde ali. Que o certo é você, no momento que você vê que a criança está nesse embaraço, você trabalhar com ela especificamente para ela sair disso e forçar a criação de um caminho neuronal que facilite você ver a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. E eu acho que isso não tem a ver com canhoto. O que eu acho que tem a ver com canhoto é essa coisa do curso. O do curso tem a ver com canhoto. Sim, eu também acho. Isso com certeza tem. Isso. Agora, Laís, não se preocupa com isso não, porque eu não sou canhoto, mas eu desde pequeno escrevia com a mão direita e com a mão esquerda, só que a mão esquerda é em espelho. Ixi! Meu Deus! Luana. A professora, eu só tinha mais uma questão que não sei se a Isadora, se ela saberia comentar, mas é porque como a minha pesquisa envolve a escrita chinesa, então a minha dúvida, assim, não é nem uma dúvida no geral, porque eu não tenho uma questão formada, mas toda essa discussão sobre leitura e essa relação com a escrita, e, enfim, como que isso se manifesta em escritas diferentes? Porque a gente pode pensar na escrita como sendo diferente pelos símbolos, pelos itens gráficos que são adotados, mas também pelas unidades de fala que são mapeadas. Então, é exatamente a mesma coisa para todos os sistemas de escrita quando a gente vai ler,
ou existe alguma mobilização de áreas diferentes do cérebro? Porque, pensando no chinês especificamente, é muito importante a ordem, dentro daquele quadradinho que forma cada caractere, existe uma ordem de traços e uma ordem dos componentes. Então, tem uma questão aí de esquerda-direita, em cima e embaixo, que é importante para que seja extraído não só o som, como também o significado de cada caractere. Então, assim, só se você puder comentar alguma coisa. E obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Olha, o que eu sei, o pouco que eu sei sobre questão de escrita chinesa, é esse estudo que até é bem recente, né? O estudo de 2019. Existem outros até, que comparam caracteres latinos com caracteres chineses. E a resposta é essa, assim, a mesma área é ativada, independente do sistema de escrita. Mas a mesma área antes de haver o pareamento com o som. Isso. Porque a gente está falando da síntese do caractere, né, da letra, que, na verdade, não é a letra como a gente entende, mas a junção das suas linhas, né? É isso que está em jogo, não é exatamente uma noção muito concreta de letra, mais uma abstração do que seria a letra, né? Porque tendo essa ideia de que ali na área da forma visual da palavra que está sendo processado uma abstração da letra, a gente consegue assumir que outros sistemas de escrita também tenham ativação naquela região, né? A gente não está falando que o A especificamente é ativado, mas a questão da junção das linhas, que é uma coisa essencial para toda aquela região ali do córtex. E aí, isso se manifestaria tanto para caractere chinês quanto para caractere latino. Né? Mas a gente pode olhar, se você olhar a comparação entre o francês e o chinês, das pessoas existem outras regiões. Controle, tá vendo? Uhum. Você vê que o chinês ativa mais, quer dizer, tem outras regiões também. Tem outras regiões, mas a região da forma da palavra está igualmente esverdeada nos dois, tá? Mas depois o que a gente chama dessa tráfico perissilviano, você vê que o do chinês é bem maior, né? Fica bem mais verde. Mas o verdinho da forma das palavras está igualmente ligado. Então, o que eu poderia dizer é uma coisa realmente como ela falou, que num primeiro estágio isso é igual, depois não. Mas no primeiro estágio que está fazendo o reconhecimento visual é igual. Posso fazer comentários aí, já que eu escrevo em japonês, que os ideogramas são parecidos com o do chinês? Uma coisa que eu reparei que achei muito interessante é a questão das linhas de traçado, né? Tá aí o que a gente tinha falado sobre a ordem do traço das linhas, que quando a gente não traça na ordem certa, o ideograma fica ilegível, é difícil reconhecer. A outra coisa, o pareamento não é primordialmente por o significado, o significante, né? O significante não é necessariamente fonológico, porque você tem várias produções fonológicas para o mesmo significante. E aí, talvez por isso ele use mais áreas, né? Porque ele, além de ter que processar o significado ali, ele tem que processar diferentes produções fonológicas para o mesmo ideograma. Porque o ideograma, na verdade, é a palavra, né? Não, às vezes ele é só um grupo de fonemas. Ele junta uma ideia, né? Mas ele composto com outro ideograma, tem um estudo que se chama Kanji no Busho, que é o corpo do kanji. A gente consegue entender o que quer dizer um kanji, um ideograma, pelos componentes que tem ali dentro. Uhum. A gente pode nunca ter visto o ideograma na vida, mas quando vê e decompõe nos elementos, a gente consegue ter ideia do que ele está querendo dizer, do significado dele. Uhum. Agora, a gente não sabe qual é a produção fonológica dele. Você vai ter que conhecer. Inclusive, no japonês, que tem... Você diz no japonês. Japonês e no chinês também.
O chinês, Nem sempre, são porque... Sim, nem sempre, mas o estudo da composição é o mesmo. Agora, no chinês são mais fonemas simples. No japonês, que ele compõe outras coisas. Mas a composição, para você ter ideia do significado do ideograma, é igual tanto no chinês quanto no japonês. Isso eu sei que eu estudei os dois. E eu consigo ler em chinês sem falar chinês, mesmo antes de ter estudado mandarim. Eu consigo ler porque eu consigo entender o que está nos ideogramas. Mas na composição dos ideogramas hoje, a grande maioria, acho que mais de 80% dos ideogramas chineses, eles têm um elemento fonológico que, então, sim, muitas vezes nova te ortografia, indica qual é a pronúncia. Na nova ortografia, que vem depois da Revolução Cultural. Mas também se escrevem textos em mandarim clássico, que eles não levam em consideração os novos ideogramas. Então, o importante aí é que ele traz, junto com a composição do ideograma, uma ideia, que ele vai além da produção fonológica. É isso que eu estou querendo trazer, entendeu? Inclusive, no japonês, para simplificar isso, eles têm a obrigação, no final do ensino médio, de saber, eu acho, aproximadamente 2.000 ideogramas, conhecer perfeitamente. Todos os ideogramas que passam disso, eles vêm com uma sobrescritura em kaná, que são os silabários, para mostrar para você como se pronuncia, para eles mesmos. Entendeu? Aqueles que não... Porque em chinês tem mais de 10.000 ideogramas. Em japonês, eles usam 3.600, 3.700, dependendo da cultura, mas no final do ensino fundamental, ou ensino médio, desculpa, eles têm que saber por volta de 1.900, 1.800 e alguma coisa, kanjis. E aí o que passa desses que são obrigatórios eles saberem, sem ter... saber quer dizer conhecer quais são os onyomi dele, quais são as pronúncias que ele vai ter diferente, e ele vai ter que saber aqueles 1.800 e alguma coisa, e o que passa dali ele vem com kaná escrito em cima, furigana, que a gente chama, para dizer como é que se pronuncia aquele ideograma. Agora, o chinês atual, o mandarim... Agora, em chinês, você tem 80% de indicação fonológica da pronúncia? Sim, é porque existem diversas categorias de ideogramas, mas no chinês, até por questões de novas palavras que vêm surgindo, então, a forma como eles criam, não só empréstimo, porque o chinês ele não funciona muito com empréstimo, eles criam mesmo novas palavras. Uhum. Então, para criar os ideogramas, geralmente, sim, falando de maneira geral, como que é a estrutura de um ideograma? Normalmente você tem do lado esquerdo um radical semântico e do lado direito um radical fonético. Então, esse radical fonético, ele te dá pistas de como aquela palavra é pronunciada. Nem sempre ele funciona porque tem a questão dos tons, mas um grande exemplo eu não tenho o teclado do chinês aqui no computador, senão eu mostrava para vocês, mas tem uma palavra que é Qing, se escreve no alfabeto latino, é Q-I-N-G. E aí você pode ter ela só com o elemento... Eu posso depois mandar no grupo do WhatsApp. Tá. E aí você tem o elemento, que seria esse elemento fonético, e você coloca diversos radicais. Assim, você pode colocar o radical de fala, o radical de sol, o radical de, sei lá, água. E a pronúncia continua a mesma, porque tem esse elemento fonético, que é o que indica. Mas o sentido muda por conta do radical semântico. E como o chinês ele é uma língua que... Oi? O sentido final muda, apesar de não ter... É uma outra palavra. O sentido é outro. Só que como o chinês é uma língua que ela é muito baseada em monossílabos, então o número de homófonos é altíssimo. E aí, então, por isso que eles utilizam meio que esse caminho aí pela composição dos ideogramas para criar a anotação escrita dessas novas palavras que vão surgindo. Entendi. Que coisa incrível.
Impressionante. Meu Deus do céu. Fazer um prime com esse grupo de palavras que não tem nada a ver um com o outro. Será que alguém já fez isso? Já deve ter feito, né? Já deve, não é possível. Deve ter. Será que prima? Uma prima a outra? Será que É uma ótima pergunta. Onde, né? Pela fonologia? Interessante, interessante. Muito interessante. Luana, já fez? Não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Sim. Ah, agora tá saindo? Agora Tá. tá. Então, a minha pergunta era mais voltada para a parte como eu posso dizer, da identificação visual mesmo das letras, porque, por exemplo, na criança que tem dislexia, né? Às vezes ela precisa de uma adaptação escolar, e aí uma sugestão que geralmente pedem, né, é que mantenha a fonte, por exemplo, das provas que a criança está fazendo, né, dos textos que ela está lendo. Aí eu queria entender se tem alguma relação isso com essa área que você falou, né, que é a área da forma visual da palavra, que eu ainda não tinha conhecimento, foi até o artigo que eu iria apresentar hoje, e aí eu fiz essa ligação. Eu acho que teria a ver, né, por exemplo, no slide que você mostrou, que a gente conseguiria entender a escrita das palavras, mesmo com diferentes fontes e até embaralhadas. E aí eu fiz essa ligação porque na criança que tem dislexia fica um pouco mais difícil essa parte da identificação das letras. Então, manter sempre em uma fonte ajudaria nesse sentido, né? Não sei se teria relação. Eu não conheço tanto sobre dislexia, não, mas o que a gente sabe é que a dislexia não tem só uma origem, né? Uhum. O que os estudos falam é assim, bom, existe alguma coisa relacionada à área da forma visual da palavra, porque a gente vê que eles apresentam menos ativação, né? Mas certamente deve existir outras origens, né? De repente alguma coisa visual, né? E aí eles não conseguem alguma coisa da cognição da visão, né? Sendo mais específica. E aí, por essa razão, talvez eles tenham dificuldade de generalizar, né, o conhecimento da letra A para outras fontes de letra A, outros modos de enxergar a letra A. Né? Eu não conheço tanto sobre isso, mas eu imagino que deva ter sim. Eu sei que existem, que tem uma origem auditiva, né? Alguma coisa assim, fonológica, né? E Sim. esse estudo mostra que tem alguma coisa de ativação da área da forma visual da palavra. Agora, tem alguma coisa não a ver sei. com a estocagem dos grafemas. Isso é justamente o tema da aula que vem a Maré, que fala sobre o N170. Quando você vê um grafema que está estocado em você, você tem uma marcação neurofisiológica dele aos 170 milissegundos. E é muito específico. Se você põe alguma coisa que não é grafema, que tem uma outra qualidade, você não tem o N170 lá. O N170 ele responde muito especificamente. Então, a gente vai ter a Marei falando sobre esse trabalho, que foi um trabalho bem interessante sobre N170 que a gente fez. Legal. Vocês vão gostar. Porque a gente não vai poder ter mais uma, a gente acabou usando todo o tempo. Então, o que eu estou pensando em fazer aqui é o seguinte: eu estou pensando em pedir para a gente ir andando uma para frente, e na primeira vez que o Alex vier, a última pessoa que iria apresentar vai apresentar na aula do Alex. É o que eu posso imaginar que a gente pudesse fazer aqui, porque, na verdade, hoje não deu. Teve tanta pergunta que a gente acabou sem poder ouvir a Luana, que vai ficar para a próxima vez. Aí a pessoa que seria depois da Luana vai ser colocada uma para adiante. Vai ter que ser desse jeito. Tá bom? Vocês acham que é possível a gente fazer assim? Ok. Cláudia, ainda tem uma pergunta? Só finalizando, né? Eu achei muito interessante até escutar a apresentação da Isadora hoje, porque teve muito a ver com o artigo que eu li, e eu não tinha muito conhecimento sobre essa área
da forma visual da palavra, né? Então, ela trouxe bastante, assim, conteúdo para eu entender também como que funciona essa área, porque o artigo eu achei muito bom, mas eu acho, né, que eu deveria ler mais coisas sobre isso, para poder entender melhor. E aí, ela trazendo essa apresentação, eu achei muito bom, porque eu consigo entender bastante. Que bom que serviu, então, de base, né, para você. Ótimo, fico feliz. Também. Obrigada. Mais alguém? Então tá certo. Isa, você pode ceder esses slides para a gente botar na página? Eles gostam de ver? Posso, claro. Ótimo. Posso sim. Então me manda que eu ponho. Tá bem. Tá certo. Obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês. Qualquer coisa, só me chamar que eu volto. Você é um amor. Muito obrigada, Isa. Você é ótimo. Obrigada, Isadora. Foi muito bom. Obrigada. Quem estava de mão levantada e tirou a mão? Porque meio que passou o assunto, assim. Eu queria falar mais sobre essa questão dos caracteres, né, dos grafemas, e o reconhecimento e essa ativação da área da forma visual da palavra, que a ideia que eu acabei compreendendo sobre isso é de estar sempre relacionado a um significado. Pode ser parte de um significado, como um som, né? No caso, formado pela junção dos grafemas e formando um som, tanto que a gente associa, na hora que vai ensinando para as crianças os grafemas, a gente sempre associa alguma coisa concreta, como o nome próprio, por exemplo, para que esses grafemas tenham um significado e façam parte de uma representação real para a criança. Então, eu acredito que a gente não reconheça esses signos em mandarim, né, em japonês, como letras, simplesmente por não ter um significado, como se a gente pegar qualquer tipo de traço no alfabeto grego, por exemplo, que a gente não conheça, a gente vai ter a mesma dificuldade para identificar, mas a gente pega o gama, o alfa, né, o beta, que a gente já tem um conhecimento, muitas pessoas têm, a gente já consegue fazer a distinção entre outros caracteres do mesmo alfabeto. Eu acredito que possa ser isso, a questão do significado mesmo, de criar um significado. Essa parte semântica muda tudo, né? Faz com que uma unidade já tá ali, já concentra ali um significado, só de você bater o olho numa coisa. Não, é uma figura complexa, né? Não é uma figura simples. Né? A gente tem que juntar vários caracteres para ter uma palavra. Eles olham para um e ali já está o concentrado da palavra. O problema é que palavra, né? Porque, como foi falado, são muitos monossílabos e uma coisa pode significar muitas coisas. Então, várias coisas, sim. É bem complexo, é fascinante. Em japonês eles chamam, eles dizem que cada caractere tem um kun yomi. Kun é o significado, yomi é a leitura. Então, por exemplo, o caractere de estudante é manabu. E ele pode ser pronunciado... vou falar do sol, que é mais fácil, porque tem um montão de on e yomi. E on é som, né? Então, tem a leitura do som e tem a leitura do significado. Então, por exemplo, o caractere do sol, o kun yomi dele é nichi, que pode ser dia ou sol. Mas ele pode, dependendo da palavra em que ele estiver, ele pode ser lido como ka, ba, ichi, nichi, hichi, hachi, entendeu? A leitura, o som vai mudar, mas o significado vai estar lá. E você tem alguma noção de como deve ser a leitura? Em japonês, não, eu não tenho nada que me indique o som, a não ser que eu tenha aprendido isso. Mas eu consigo fazer o que eu estava falando, que eles chamam de kanji no busho, o corpo do kanji, mesmo que seja um kanji complexo, um ideograma complexo, usando vários
outros candis para compor aquele candi, ele me traz o que quer dizer aquele candi. Eu decomponho pelos elementos, os pequenos ideogramas que estão lá dentro, eu consigo identificar o que aquilo quer dizer. Não sei se eu fui claro. Foi claro, mas é muito complexo, a ideia é muito complexa. Mas a gente acaba aprendendo. Complexa. Ele acaba aprendendo porque ele facilita a comunicação da leitura. Porque a gente olha o texto, eu não vou conseguir ler assim, a frase, digamos assim, produzir fonologicamente. Mas eu vou conseguir entender o significado. Entendi. Eliana. Professora, lá na página, no Acezim, eu não consigo abrir, quer dizer, não aparece para mim as resenhas desse mês de junho, e nem as apresentações. Não aparecem as resenhas como? Assim, por exemplo, até dia 23 de maio, que a gente tratou sobre a neotenia, a gente tem o texto, tem as apresentações, tem os vídeos, e só não tem as perguntas, né? Mas tem tudo, até aí, no mês de maio está completo. Justamente nesse momento, não sei se vocês repararam, mas a gente ficou sem poder entrar na página, e a página agora não está direito, ela está... Então, eu estou fazendo uma série de atualizações na página e ela não está se fazendo totalmente. A razão disso a gente achou que era porque a UFRJ deixou de pagar um certificado de autenticidade da página, mas não foi a UFRJ. Na verdade, o TIC, que é uma empresa que trabalha para a UFRJ, deixou cair várias páginas e está demorando para botar elas no ar. Eu estou com uma pessoa ligando direto para eles e a gente conseguiu voltar. Tem vários sites que não voltaram. O nosso voltou, mas não está voltando com a atualização. Mas eles me disseram que até amanhã resolvem. Então, vamos esperar. Eu hoje não consegui abrir. Eu tentei abrir 2 vezes hoje, não consegui ainda. Continua aparecendo aquele aviso de segurança. Mas aí se você apertar no aviso de segurança, abre assim mesmo, aparece e não tem problema nenhum. Não tá, a página não está bichada, não vai dar nada no teu computador, não. Você pode fazer. Mas só que ela não está apresentando tudo que foi... As últimas atualizações não estão entrando nela ainda, né? Espero que entrem logo, porque vai estar atrapalhando muito todo mundo. Mas, perfeito. Assim, Obrigada. Eu não posso resolver porque eu não estou sabendo como resolver isso. Tá bom. Então, tá bom. Então, um abração para vocês. Até a próxima aula. Eu vou justamente tentar ver se eu consigo entrar para fazer sentido dessa nova arrumação, levando em conta que hoje a gente não conseguiu ver tudo que a gente tinha que ver. Então, tá bom. Um beijo para vocês. Até semana que vem. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Isa. Obrigado. Tchau, gente. Boa tarde aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.